Bom dia a todos, olá para você que vai ver essa transmissão, essa live depois, sem problema. Estamos juntos aqui mais uma vez, dando continuidade aqui ao nosso projeto Vida Feliz. Bom dia, primo, hoje está por aí, que bom, daqui a pouco está por aqui, coisa boa. Estamos aqui a postos, como sempre, para trazer mais uma reflexão, mais um aspecto interessante das nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a indiferença com que muitas pessoas tratam as dores dos outros, né? As dores daqueles que compartilham suas jornadas. Oi Luísa, oi Marcelo, queridos, um bom dia para todos nós. Aguardando aí o pessoal que gosta de entrar ao vivo, que consegue entrar ao vivo, para a gente dar sequência aqui ao nosso tema de hoje. E como a gente gosta, né, sempre de dizer, os temas, a gente procura sempre temas que tenham relação com o nosso dia a dia, situações que acontecem na nossa vida cotidiana, e é sempre bom a gente pensar um pouco sobre essas questões. A gente faz uma pausa aqui, no nosso caso aqui, no máximo 15 minutinhos, para pensar, né, um pouquinho sobre esses aspectos da vida. Franco, queridão, bom dia. Então, gente, como eu estava falando, o nosso tema hoje é sobre a indiferença diante da dor alheia. Zé Ricardo, amigo. Então, é claro que, ainda mais hoje em dia, com a velocidade da informação, como as coisas chegam rápidas para nós, diferentemente do passado, claro. Então, a todo instante, nós temos acesso quase imediato às muitas mazelas, às muitas dores que acontecem, né, em todo o planeta. Oi Martinha, Luiz querido, Rani, Luiz também. Então isso é algo quase que imediato. Dificilmente nós ficamos totalmente isentos, ficamos totalmente à parte do que está acontecendo no planeta, né? Então são várias catástrofes, são vários crimes, ou seja, por mais que a gente até se blinde diante de noticiários, né, até porque, por exemplo, conheço muitas pessoas que não veem mais esses telejornais, né, apelativos, em que, enfim, só desgraça o tempo todo, não é verdade? Mas, de alguma maneira, nós acabamos tendo acesso às mazelas, a esses episódios dolorosos que acontecem em todo o planeta, até porque muitos deles são de apelo assim fortíssimo na área emocional, né? Então, mas além disso, nós vivenciamos diariamente, né, contato com dores, com sofrimentos, não necessariamente nossos, mas de pessoas próximas, do nosso círculo familiar, do nosso círculo profissional. Ou seja, o sofrimento, a dor, eles estão presentes, muito próximos a nós o tempo todo. Então, a ideia hoje é nós pararmos para pensar como nós reagimos, como esses sofrimentos, como essas dores, fala, mano, querido, amanhã é teu dia, né, manão? Como essas dores, elas impactam em nós, né? Como elas nos atingem, né? E como nós reagimos a essas dores, a esses sofrimentos que acontecem, como eu falei, o tempo todo. A gente sabe que tem muitas pessoas que são absolutamente indiferentes à dor do próximo. A gente sabe disso. É aquela velha história, né? Mas não é comigo,
Tô nem aí, não é com ninguém da minha família. Dia do Elvis também, parabéns pro Elvis. Coisa ali. Elvis é o cachorrinho lá do meu mano e da Marta. E da Paulinha. Então tem pessoas que raciocinam assim: ah, isso aconteceu lá na Indonésia, isso está acontecendo lá no Oriente Médio, lá na faixa de Gaza, está acontecendo lá no Irã, o que eu tenho a ver com isso? Que se dane. Né? Existem pessoas que têm esse tipo de raciocínio. Ah, não está sendo aqui no Brasil, não quero nem saber. Ah, isso foi em Juiz de Fora, não foi aqui no Rio de Janeiro, é que se dane. Existem pessoas que têm esse tipo de postura. Né? Marcelo está falando, é só se colocar no lugar do outro e verificar como a gente agiria. É verdade, mas é um exercício difícil, Marcelo. É um exercício difícil. Então a Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, ela fala uma coisa muito interessante. Ela começa a mensagem do capítulo 9, que é Arte e Ciência de Ajudar. Ela fala uma coisa ela fala o seguinte: a indiferença diante da dor do próximo é congelamento da emoção que merece combate. Então ela está chamando a nossa atenção que, cara, a dor sim do próximo, seja ela onde estiver acontecendo, ela deve sim nos tocar o coração. Né? Ela chama atenção quanto a isso. E que a gente deve combater. Não é o fato de estar muito fora da nossa esfera de ação que nós vamos ser frios, nós vamos desconsiderar a dor que aquele povo, que aquela nação, que aquela pessoa está passando, não é? Então, na página, mais na frente da mensagem, ela falou o seguinte: ninguém está seguro de nada enquanto se encontra na Terra. A roda das ocorrências não para. Quem hoje está no alto, amanhã terá mudado de lugar e vice-versa. Isso é uma realidade. Quem pode garantir que hoje, tempos difíceis, sem dúvida, Franco, tempos dificílimos nós estamos vivendo agora. Então, a partir do momento que eu supostamente estou numa condição de bem-estar, que me dá hoje uma certa tranquilidade diante de tantas agruras, tantas dificuldades, tantos sofrimentos que acontecem pelo mundo afora, eu preciso entender que isso é transitório. Nada me garante que amanhã eu possa estar passando por um drama, eu posso estar passando por uma dor tremenda. Então, quando a gente tem essa consciência, e a Joana de Ângeles traz isso para nós claramente, nós precisamos sim ampliar o nosso espectro de percepção da vida como um todo. O planeta, ele é nosso. A dor de quem está sendo bombardeado hoje, seja lá onde for, ela precisa ser levada em consideração por mim, por nós, porque são irmãos nossos em humanidade. São habitantes do mesmo planeta em que eu habito. Né? Então, ela chama atenção, a Joana de Ângeles, também por um conceito que é muito equivocado e que muitas pessoas, não só espíritas, mas muitas pessoas que entendem que existe a reencarnação, elas propõem esse tipo de entendimento. Há quem diga, segundo Joana de Ângeles, que os infelizes de hoje estão expiando os erros de ontem, resultado de karmas dolorosos. Ajudá-los seria impedir que essas pessoas resgatassem esses karmas. É correto que a dor de agora procede de equívocos anteriores. Porém, a indiferença dos enregelados, daqueles que têm o coração gelado, frios, por sua vez, lhes está criando situações penosas para mais tarde. Ou seja, existe esse conceito equivocado. Ah, esse é o karma dele, ele tem que passar por isso. Sim, porém, quem pode garantir que nós também não estamos aqui para ajudar a amenizar a dor daquele nosso próximo que está passando por aquela situação dolorosa, né? Então,
Nós vivemos num planeta denso. O nosso planeta, ele ainda é muito denso. Nós, a todo instante, nós nos deparamos com situações muito graves. Várias outras situações lindas, maravilhosas, exemplos de amor, exemplos de compaixão, de solidariedade, existem vários, mas que infelizmente não dão ibope, né? Mas a partir do momento que nós vivemos num planeta como o nosso, que a dor ainda é muito presente, nós também não estamos aqui. Se estivermos num momento, numa condição mais agradável, com mais, enfim, não estamos diante de grandes sofrimentos, é para nós uma oportunidade que nós temos de nos solidarizarmos com a dor daqueles que nos envolvem, que estão ao nosso lado. Então, claro, existem campanhas quando nós vemos grandes cataclismas que acontecem no planeta, ou então inundações, coisas próximas de nós, aí as pessoas correm, veem roupas suas usadas e doam suas roupas para os refugiados, aquela coisa toda. Sim, isso é muito importante também. Porém, nós temos dores acontecendo o tempo todo e às vezes ao nosso lado. E nós, talvez, se não tivermos o devido cuidado, nós acabamos desconsiderando ou tendo uma postura de indiferença diante da dor daquelas pessoas. Então a ideia hoje é nós refletirmos sobre isso. Ah, Paulo, mas cara, o troço está acontecendo lá no Oriente Médio, o troço está acontecendo lá na Austrália, na Nova Zelândia, não interessa. Eu sempre falo, se nós não pudermos, se a dor está muito próxima a nós, vamos tentar, dentro das nossas possibilidades e dentro das condições que nos são oferecidas, se aquela dor é próxima, vamos tentar ver de que maneira nós podemos efetivamente ajudar. Não custa nada, não custa nada. Agora, se é muito longe, está acontecendo lá do outro lado do planeta, nada nos impede de que nós entremos numa concentração, numa meditação, pedindo, enviando o que há de melhor nos nossos corações para aqueles irmãos que estão passando aquela desgraça, estão passando por aqueles momentos terríveis. Isso não custa nada e tem um poder gigantesco. O que parte de nós impacta tudo ao nosso redor. E a força do nosso pensamento, ele tem alcances inimagináveis. Então, a partir do momento que eu entendo que alguém está passando por uma dor, às vezes é alguém que está longe de mim, mas nada me impede de pedir a Deus ou sair de dentro de nós uma vibração positiva para que possa amenizar a dor daquela pessoa, seja ela o que for, o que estiver passando. Às vezes é uma pessoa desconhecida, que a gente sabe que está passando por um drama, está passando por um grande sofrimento, a gente não conhece, mas não importa. É um ser humano, é um irmão nosso em humanidade. Então que parta de nós o que é de melhor. Não sejamos indiferentes àquela dor, porque como a Joana de Ângeles falou, quem sabe amanhã nós estamos passando por uma dor semelhante. E vamos gostar imensamente que outros corações, até que nós nem conhecemos, estejam enviando suas vibrações de paz, de coragem, de conforto para a dor que a gente está passando. Então isso é um grande chamamento, porque, como o Franco está falando aqui, são tempos difíceis, né? E o Marcelo fala, às vezes bater um papo com um vizinho idoso já faz um bem danado para ele, é verdade. Então nós temos muitas ferramentas que nos dão condições de agir em prol do bem da humanidade. Não sejamos indiferentes, só porque está tudo na boa, tudo uma beleza na minha vida, que se dane os outros. Não, não e não. Isso é uma visão muito estreita de olhar a vida como um todo. E nós somos absolutamente interdependentes uns dos outros.
um dos outros. Estejamos onde estivermos. Essa é a nossa reflexão de hoje. Agradeço. Cláudia Sanches, queridona, está aí também. Um beijo grande para todos nós. Um beijo grande para todos nós, para mim também. Tá bom, gente? E no fim de semana que vem, não, na segunda-feira que vem, estamos aí firmes e fortes de novo. Mano, beijo, amanhã tem festa. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus.